Alô, amigos! Nesta manhã de 17 de novembro de 2015, vamos fazer a leitura do nome dos pioneiros e antigões da Força Aérea Brasileira, dos antigões especialistas da Força Aérea Brasileira, que nós já conseguimos levantar até agora. São quase 100 pessoas com uma história de vida absolutamente fascinante, cada um deles. Um colega me lembrava agora ao telefone, no fundo, nós que estamos na reserva, que estamos reformados, nós todos temos histórias riquíssimas, são histórias fabulosas. Nós reverenciamos mais aos nossos mais antigos porque há mais tempo eles estão em atividade, devotando suas vidas ao serviço da pátria, salvando vidas, levando alimentos a comunidades distantes, protegendo as nossas fronteiras, mantendo a integridade nacional, formando jovens, formando bem a juventude brasileira. Há muito mais tempo eles estão nessa atividade. Aqueles que estão há mais de 50 anos, nós procuramos prestigiar com a nossa galeria de honra. E a galeria de honra desta semana tem aqui, inicialmente, os pioneiros especialistas numa classificação que o José Pires de Camargo nos sugeriu. São aqueles que se graduaram na Escola de Especialistas de Aeronáutica na Ponta do Galeão e na Escola Técnica de Aviação, antes de 1950, quando havia 2 estabelecimentos de ensino militar formando sargentos especialistas, na Ponta do Galeão e em São Paulo, na Escola Técnica de Aviação, na antiga Hospedaria dos Imigrantes. Né? Em primeiro lugar, o nosso 01, Paulo Leal, aluno 42034, a turma 3 da Ponta do Galeão, ele se formou no dia 1º de maio de 43, sobre quem já falamos bastante. Em segundo, Fernando Araí Batista, da turma 6 da Ponta do Galeão. Em terceiro lugar, o pioneiro controlador de voo, o patrono dos controladores de voo, dos especialistas em controle de voo no Brasil, Francisco Dreza, da turma 14 da Escola Técnica de Aviação. E eu quero mandar um abraço ao Dreza, ao pessoal do SPV São Paulo, Serviço de Proteção ao Voo de São Paulo, que nos apresentou a ele, e a Cristina Dreza, filha dele, que vem nos prestigiando com fotos, fazendo presente e representando o pai com brilhantismo. Em quarto lugar, o Quincas Joaquim Garcia Lopes, da turma 51 da Escola Técnica de Aviação, hoje poeta, meu abraço. José da Costa, da turma 56 da Escola Técnica de Aviação. Gomercindo Sestari, também da turma 56 da Escola Técnica de Aviação, formado a 28 de março de 47, representado no grupo pela senhora Marlu Sestari, que cuida muito bem do pai dela e mostra as coisas que nós estamos fazendo, parabéns. Na sequência, Joacir Moreira, da turma 13 da Escola Especialista de Aeronáutica na Ponta do Galeão, formado dia 3 de julho de 47. A filha dele ficou de enviar umas fotos que ela levou para a Alemanha, ela mora lá. Ela vai mandar para mim por e-mail a qualquer momento fotos do Joacir Moreira e da Escola de Especialistas de Aeronáutica na Ponta do Galeão. Aguardemos, porque são promessas que se cumprem. Na sequência, o irmão dele, Moacir Moreira, que está no nosso grupo de certa forma, formado na turma 14, na turma subsequente, no dia 18 de setembro de 47. Na sequência vem o Zósimo Lima Filho, sobre quem já falamos a beça, que nos ajuda muito, inclusive na administração do grupo, da turma 61 da Escola Técnica de Aviação, 1º de agosto de 47, controlador de voo. Na sequência, o Alberto Bertolucci, da turma 66, turma 66 da Escola Técnica de Aviação, também do SPV São Paulo, um grupo magnífico a quem eu mando um abraço. Na sequência, o Arualdo Fernandes da Silva, da turma 67 da Escola Técnica de Aviação, formado dia 30 de janeiro de 48.
Na sequência, Benonil Gomes de Melo, da turma 17 da Escola Especialista de Aeronáutica na Ponta do Galeão, formado dia 7 de outubro de 48. Logo a seguir, o Luiz Carlos Arruda Prado, da turma 95 da Escola Técnica de Aviação, e o Germano Hammerli, também da turma 95, ambos formados no dia 2 de agosto de 1950, ambos formados em eletrônica, que é a TRAMR. Na sequência, o Dorival Carvalho, da turma 103 da Escola Técnica de Aviação. E esta semana, mais uma surpresa agradabilíssima. Através do Genésio Seixas, da turma 129, nós ficamos conhecendo o Primo Ferreira Gonçalves, que é um pioneiro fotógrafo. Ele iniciou o curso na turma 22 da Escola de Especialista de Aeronáutica na Ponta do Galeão e se graduou na turma 102 da Escola de Especialista de Aeronáutica, já em processo de fusão com a Escola Técnica de Aviação, dia 6 de março de 51. Veja, o Primo começou os estudos na Ponta do Galeão em 1949, e concluiu na capital, em São Paulo, enquanto a Escola de Especialista de Aeronáutica em Guaratinguetá ficava pronta. Então a formatura do Primo ocorreu em frente ao prédio da Escola Técnica de Aviação, né? Já era o momento em que a Escola de Especialista de Aeronáutica na Ponta do Galeão e a Escola Técnica de Aviação começavam a se fundir. E são esses momentos que dizem respeito à nossa história. A senhora Dalvina Ramos, a esposa dele, o representa. Ele não trabalha com o computador, é ela que o faz e mostra para ele as coisas que nós estamos fazendo, que nós estamos realizando. Já temos fotos, temos contatos. Primo me falava agora há pouco ao telefone que tem a recordação, a memória de haver sido professor do Cleófas no curso de oficiais, o primeiro curso de oficiais. Cleófas foi aluno no primeiro curso que ele deu, e no segundo curso Genésio Seixas foi o aluno, e foi o Genésio Seixas que me apresentou ao Primo, e eu agradeço demais por mais essa adesão importantíssima ao nosso grupo e à nossa história. São mais pioneiros que se agregam ao nosso grupo. Na sequência faremos a leitura dos antigões especialistas. É uma lista grande, nós vamos ter de ler em ritmo acelerado, embora a história de cada um deles mereça um compêndio, né? Ok. Bem, prosseguindo a leitura agora dos antigões especialistas já graduados na Escola de Especialista de Aeronáutica em Guaratinguetá. O primeiro, que está conosco há mais tempo, é o José do Nascimento, da turma 114, formado em maio de 53. Na sequência, Adão Damasco Sanzovo, da turma 123, formado em julho de 55. Logo depois, Francisco Wilson Maia Guedes e Cleófas de Azevedo Anastácio, da turma 124, formados em dezembro de 55. Também Francisco Alves de Oliveira e José Martins de Lima, graduados na turma 124, dia 22 de dezembro de 55. Logo depois, Pedro Lopes Ribeiro Neto e Wilson Lourenço de Souza, da turma 126, formados a 20 de dezembro de 1956. Da turma 127, nós temos aqui 5 componentes: Bernardino Supes, Antônio Alves Sobrinho, José Claudino Cardoso, Vitor Siqueira e Carlos Herédia. Esses dois últimos controladores de voo. Todos da turma 127, formados no dia 23 de julho de 1957. Da turma 128, nós temos 2 no grupo por enquanto. O Nildo Martins Serra, grande ser humano, conhece coisas sobre o cosmos e o universo. Precisamos conversar mais, Nildo. Raimundo Sérgio Chama Pinto, da turma 128 também, formado dia 16 de dezembro de 57.
Na sequência, em breves palavras, vamos ler os 11 componentes da Turma dos 500 que nós já localizamos até agora. Tivemos a ajuda do José Pires de Camargo para localizar mais um, e um outro se apresentou espontaneamente ao grupo há poucos minutos, um pouquinho antes de eu começar a ler essa listagem. A Turma dos 500 é o seguinte: em março de 57, o Ministério da Aeronáutica resolveu convocar 250 homens a mais. A escola graduava a cada semestre 250 homens. E, por algum motivo, em março de 1957, 250 foram convocados a mais, completando os 500, da chamada Turma dos 500. Eles ingressaram na Turma 130, mas naquela época havia cursos que tinham 1 ano e meio de duração, outros de 2 anos, e houve casos de repetência, pessoas que ficavam em recuperação e se formavam em turmas subsequentes. Então, envolvendo aquele processo, a Turma dos 500, que foi um processo curioso, né? A escola não tinha instalações apropriadas para tanta gente assim de pronto. Foi uma determinação repentina do Ministério da Aeronáutica e a escola precisou se adaptar, o que levou 2 a 3 meses, com alojamento em situação precária. O rancho caiu um pouco de qualidade durante um certo período. Não foi um período muito longo, mas ficou marcado na memória de todos e envolveu, na verdade, 3 turmas. As turmas 129, 130 e 131. Era uma turma muito unida, muito coesa, muito solidária. A solidariedade era amplamente plena naquele período, né? E da Turma dos 500, então, nós já conseguimos localizar os seguintes componentes: José Pires de Camargo, da Turma 129, Eli Alves de Lemos, da Turma 129, Hermano Batista Neto, da Turma 129, Heráclito Meireles da Silva, da Turma 129, e Genésio Seixas, da Turma 129. Estes se graduaram no dia 16 de julho de 58. Na sequência, da Turma 130, 2 controladores de voo. O João Batista de Oliveira, da Turma 130, que eu mando um tríplice abraço, dia 16 de dezembro de 58 ele se formou, e o Sidney Veiga dos Passos, da Turma 130, também controlador de voo, formado no dia 16 de dezembro de 58. Da Turma 131, nós temos 4 componentes já encontrados. Rafael Ribeiro, da Turma 131, portanto, Florencio Manuel, da Turma 131, Moreira Honestado Lopes e Wilson José Cardoso, todos da Turma 131, formado no dia 23 de julho de 59. Né? Concluída aqui a Turma dos 500, procurando por mais componentes daquela turma, vem agora a turma de número 132, que já tem 5 componentes no nosso grupo: Valton Neves, Luiz Vicenzotti, Rildo Francisco Oliveira, Apolinário Silva, controlador de voo, Celso Corradini, controlador de voo. Eu estou fazendo essa ênfase no controlador de voo porque o Serviço de Proteção ao Voo de São Paulo entrou em contato pleno conosco através de e-mail e vem participando ativamente das atividades do grupo, enviando fotos e fazendo questão de se identificar, se posicionar como controladores de voo. Aqueles que, por acaso, eu não tenha conseguido arrolar a especialidade, eu pediria que me refrescassem a memória, por cortesia, né? Da turma 133 não localizamos nenhum componente ainda, aguardamos. Da turma 134 nós temos Mauro Serrano, Antônio Péricles Ferreira, Geraldo Wilson Gomes Sandim, da turma 134. Esses se formaram no dia 23 de dezembro de 1960.
né? Da turma 135, nós temos 5 componentes localizados. O Carlos Alberto Criscuolo, também controlador de voo, José Nogueira Sobrinho, Ritsuo Ueda, da turma 135 também, Rubens Silva, da turma 135, Rogério Henrique Bianchi Alves, grande ser humano também. Todos esses da turma 135 se formaram dia 21 de julho de 1961. Na sequência, nós temos um componente da turma 136, o Geraldo Risadinha. O Geraldo Soares de Souza se formou no dia 22 de dezembro de 61. Da turma 137, nós temos o José de Alvarenga, que se formou no dia 26 de julho de 62. Da turma 138, nós temos Ivan Moreira Gomes, Washington de Alencar Freire, Antônio Nakamura, Júlio Cavalcante, Carlos César Vasconcelos. Esses se formaram no dia 20 de dezembro de 62. Turmas 139 e 140 não encontramos componentes ainda, estamos procurando e agradecemos a toda a ajuda prestada. Seguirei na leitura da listagem a partir da turma 141 com o Delmiro na sequência. Portanto, prosseguindo a leitura da listagem dos nossos antigões especialistas, formado no dia 20 de julho de 1964, Delmiro Joaquim Pereira, um dos mais ativos componentes do grupo, um antigão que tem um domínio na informática que chega a espantar. Jaime Fantinel, também da turma 141, Nivaldo Honorato Gomes, José Orlando Tavares de Souza, Eulálio Daniel de Souza, Nelson Fernandes e Silvio Porto Bretas. Para esses nós criamos até um grupo específico, porque a turma 141 ela vai crescendo. Inclusive o Silvio Bretas falou que conhece mais veteranos e ficou de nos colocar em contato com eles, não é? Somente pelo nome está difícil de encontrar, mas colocando-nos em contato, nós agregamos, identificamos, vemos a turma direitinho e incorporamos aqui a nossa galeria, viu? José Rodrigues de Almeida, o meu querido amigo Caveirinha, que o Santiago da turma 162 anotou para nós, 63526, turma 142, um infante, formador de homens, grande ser humano. Enio Lupchinski, da turma 143, e aí vem outra turma de antigões animados. Essa turma 143 é espetacular, formados no dia 22 de julho de 65. Vem o Enio Lupchinski, José de Guadalupe Larosserie, Sérgio Cardoso Oliveira, Kiyosuke Tomioka, Vanderlei Gama da Silva, Mário Cândido Lisboa, Avandelino Santana e Orlando de Brito Monteiro. É uma turma grande, animada, para quem nós já criamos um grupo também e que tem participado bastante do nosso grupo, do nosso debate, agregando companheiros. O próprio Sérgio Cardoso é um dos que mais nos ajuda, agregando, trazendo pessoas. E até no grupo da turma 143 nós incorporamos o Matu, da turma 163, por causa das amizades antigas. O Matu é um dos que participam mais assim ativamente dos encontros anuais de veteranos, e não perdeu um. É um infante, vibrador, um grande ser humano. Da turma 144, por enquanto, nós encontramos 2 componentes com a ajuda do Facebook, aguardamos os próximos. O Luiz Dentino e o Carlos Roberto Gorê, da turma 144, formados no dia 21 de dezembro de 65. Agora, vem aqueles que comemorarão seu jubileu de ouro, 50 anos de graduados,
no próximo ano, graduaram-se em 66. Os da turma 145 se graduaram dia 20 de julho de 66 e da turma 146 se graduaram dia 22 de dezembro de 66. Da turma 145 nós já localizamos Adilson Senna, Diógenes Mendonça Diniz, Neido Borque Araújo, Paulo Correia, o Paulo Pinto. Aqui eu me retifico, eu havia escrito o número da identificação dele equivocadamente, é 726, 64 726, formado a 20 de julho de 66. A seguir, Deus Dedite Feitosa, também da turma 145, e a 3 componentes da turma 146 que localizamos até agora, da Tô Verde 146, Rubinho Alves, José Schomler Alves e o Renaldo Macedo, da turma 146. Evidente, estes são os que nós encontramos até agora e agregam-se mais a cada semana. Somente nesta semana nós tivemos 6 novas adesões desses antigões. E a leitura vai se demonstrando, para minha angústia, paradoxal angústia e alegria, a leitura vai se demonstrando complexa, porque eu gostaria de falar um pouco mais sobre cada um desses homens, o que eles fizeram, vêm fazendo e seguem fazendo pelo Brasil. E enfatizando, né, cada um de nós tem uma história muito rica acerca de tudo que nós fizemos pela Força Aérea Brasileira. A nossa vida está entrecruzada com a nossa história existencial, enfim, está entrecruzada com a história do Brasil e a história da Força Aérea Brasileira, que aos poucos nós vamos recompondo. Nós colocamos a nossa ênfase no aspecto humano da história do Brasil. É o aspecto mais relevante para nós. E naqueles aspectos que nos trazem boas recordações. Algumas pessoas preferem as más recordações, que sejam felizes com elas. Nós preferimos as boas recordações, aquelas coisas que aconteceram de legal, que nós recordamos com mais alegria. Então, essa história humana que nós procuramos recompor, contando a história da Escola de Especialistas de Aeronáutica, desde a sua criação, na ponta do galeão, até os dias de hoje, lá em Guaratinguetá. Na sequência, nós vamos falar um pouco sobre algumas das atividades do nosso grupo, ok? Olha, acerca do nosso grupo no Facebook, em primeiro lugar, alguns colegas que têm uma certa resistência ainda a participar do Facebook. A maioria, felizmente, não tem restrições de cunho, seja moral ou outro qualquer, a participar do Facebook. Muitas vezes há uma limitação técnica quanto ao funcionamento, que é superada rapidamente. É só escalar um sobrinho, escalar um neto, escalar um filho, alguém que atualiza rapidamente, né? Mas alguns colegas têm restrições de cunho, eu diria de cunho moral mesmo, com relação ao Facebook. Acreditam que seja invasivo, coisa parecida. É a diversidade humana, temos que respeitar. Mas é uma ferramenta espetacular para nós trabalharmos, viu? Ali você pode colocar dentro do seu perfil pessoal que tipo de informações você deseja compartilhar e com quem. Há um nível de privacidade que você pode configurar e tal. É muito interessante, é uma ferramenta muito boa. Há que se saber usar. Tudo tem aspectos positivos e aspectos negativos. Os colegas que preferem não usar podem entrar em contato comigo, por exemplo, através de e-mail, através do telefone, né? E assim nós trazemos para o grupo, né, as informações dos colegas. O Centro de Comunicação Social da Escola de Especialistas de Aeronáutica, a Associação dos Militares e Nativos de Guaratinguetá e adjacências, tem o meu telefone, o meu e-mail, pode entrar em contato, por exemplo, com o Centro de Comunicação Social da Escola de Especialistas ou com a Amiga, que eles
imediatamente transmitirão meu e-mail e meu telefone para a gente participar organizadamente, né? Qual é a ideia? A ideia é que cada veterano se localize nas turmas. Muitas vezes um colega nosso se recorda do momento em que se formou, do mês e ano em que se formou, se foi na primeira ou na segunda turma de um determinado ano, mas não se recorda o número da turma. Muitas vezes fica mais gravado o apelido da turma do que o número da turma. E o mais interessante é nós sabermos o número para podermos nos organizar bem. Então, para ingressar no nosso grupo, é importante sabermos o número da sua turma, o número da sua identificação, que vinha no crachá, mais tarde a tarjeta de aluno, e a sua especialidade, né? A data de formatura, o número da turma, o número do seu crachá ou tarjeta e a sua especialidade. Assim participamos mais alegremente do grupo, com mais eficiência e maior organização. Nossa finalidade primacial é nos apresentarmos bem no próximo dia 1º de julho de 2016, no encontro anual de veteranos em Guaratinguetá, né? Já estamos nos organizando para isso e, para minha alegria, minha felicidade, eu vi hoje que o Walter Sanches, que é um dos nossos administradores assim, mais dinâmicos, e agora recebeu um upgrade a 7.0, né? O Walter Sanches 7.0 agora está com uma máquina potentíssima e está funcionando muito bem, está ótimo. E ele concorda comigo. O mais interessante é que as pessoas, ao colocarem alguma coisa no nosso grupo, se identifiquem. Assim fica fácil para, no meio de 2.000 seres humanos, de 1943 até 2015, nós sabemos quem é quem está colocando aquela coisa, quem está colocando aquela outra coisa. Nós que estamos na administração do grupo, até conhecemos a maioria dos componentes. Nem mesmo os administradores conhecem todos, mas temos um pouco mais de conhecimento acerca de que turma cada pessoa pertence do que os outros que meramente participam do grupo, mas não estão nos ajudando ainda na administração. Estão todos convidados a nos ajudar a administrar o grupo com aquela eficiência, com aquela precisão que o Sanches vem demonstrando, identificando pelo número da turma, o número da tarjeta, a especialidade, como fazemos eu, o Sanches, o Sérgio Baracho, o Jorge Tosta, particularmente nós quatro, né? Com esse nível de eficiência, administradores que possam nos ajudar a recepcionar os veteranos, a trazer. Eu quero apresentar o grupo veterano cujo número da tarjeta é tal, o número da turma é tal, a especialidade dele é tal. Maravilha! Podendo nos ajudar assim, venha participar, venha ser um administrador do grupo conosco. É a melhor maneira, é o mais adequado. Se possível, identificar-se em cada postagem. Não está como uma norma, como uma obrigatoriedade. Nós temos um conjunto de regras em nosso grupo, não é um grupo aberto a qualquer tipo de assunto, é um grupo temático. Para o exercício da liberdade de expressão, há milhares de espaços em outros lugares. No nosso grupo temático, nós queremos discutir a história da Escola de Especialistas de Aeronáutica e a Força Aérea Brasileira. Só. Assuntos fora disso não nos dizem respeito. Nós preferimos fora do grupo. E há um conjunto de regras, de procedimento, de normas de comportamento civilizado entre pessoas educadas. Para quem tiver alguma dúvida, é um conjunto de regras que nós criamos e discutimos com as pessoas para que formalizássemos, né? Também na nossa página há uma listagem completa com todas as turmas, desde a primeira turma na Ponta do Galeão até as turmas mais recentes em Guaratinguetá. Desde 1941, quando o Ministério da Aeronáutica foi criado, até os dias de hoje, todas as turmas de especialistas estão ali listadas. Então você pode encontrar a sua turma na nossa lista
a partir da nossa página. O endereço fica no rodapé desse vídeo, está em vários locais, veteranosEAR.org. Você vai até turmas em dados e localiza ali quando você se formou, o número da sua turma. O número da sua tarjeta você deve ter na memória, o número do seu crachá você deve ter na memória ou nas suas alterações, boletim. E a sua especialidade obviamente, alguma coisa que ninguém mais esquece, sua própria profissão, né? A sua especialidade. É o que nós pedimos para o ingresso no grupo. De preferência, repetir as suas credenciais, né, de aluno a todas as postagens que fizer, para que nós nos reconheçamos, repito, num universo de 2.000 pessoas, são mais de 60, 70 anos de diferença, várias turmas de várias épocas. Mais interessante, cada pessoa se identifique. Mas fica a critério, tá bom? Não é uma obrigatoriedade. A obrigatoriedade realmente, em desejando participar do grupo, né, é o seguimento das regras, é o cumprimento das normas do grupo, né? Ok. E no mais, eu preciso agradecer demais, precisamos agradecer muito a todos aqueles que têm nos ajudado tanto, né? Como, por exemplo, o Delmiro, com suas fotos, as suas descobertas fantásticas, o Ayrton Vasconcelos, que nos ajuda no controle do pessoal, montando uma planilha direitinho com a identificação das pessoas. Agora há pouco ele digitalizou a revista de formatura da turma dele, né? Há poucas revistas de formatura digitalizadas ainda. Se você já tem a revista de formatura da sua turma digitalizada, diga para nós onde ela está, que nós reproduzimos na nossa página, para que seja aberto a todos, para que todos possam visualizar, né? É o mais interessante, né? E, enfim, apresentar meu agradecimento sincero ao Reserva Air, tanto ao Albuquerque, ao Bartolo, a todos os componentes do Reserva Air que nos recepcionam tão bem, ao Serviço de Proteção ao Voo de São Paulo, com quem estamos conversando e nos recepcionam de maneira maravilhosa, enviando informações, dados, fotos, espetacular participação. A ASMIPIR, né, Associação de Militares e Nativos de Pirassununga e região, a AMIGA, Associação dos Militares e Nativos de Guaratinguetá e adjacências, né, ao Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, a AGARRA Pernambuco e todos os grupos de veteranos e associações de veteranos que vêm se incorporando ao nosso grupo e fazendo com que ele cresça de maneira ordenada. Estamos crescendo bastante, ordenadamente, organizadamente. Isso é espetacular. O grupo já está caminhando com as próprias pernas. Isso é ótimo, né? É a nossa maior alegria.